Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos para compartilharmos uma porção da palavra de Deus convosco. Há alguns dias nós não fazemos live devido ao tempo, e a gente só faz live quando a gente encontra um espaço dentro do período de tempo para estarmos reunidos convosco devido às obrigações do dia a dia. Mas, graças a Deus, que o Senhor, por graça e misericórdia, nos faculta esta oportunidade de estar convosco para expressarmos uma porção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual para nutrir todo o nosso ser espiritual. E a gente precisa, a cada dia, nos debruçarmos nas Escrituras Sagradas. E é importante nós compartilharmos das experiências, que temos na leitura bíblica, que temos na oração, que temos no ato de nos reunirmos na casa de oração com a igreja para cultuarmos ao Deus vivo, único e verdadeiro. Vocês são todos bem-vindos às nossas redes sociais para juntos nós adorarmos a Deus. Você pode nos ajudar compartilhando a live, compartilhe com um amigo seu que está afastado dos caminhos do Senhor, compartilhe com uma amiga, com um amigo seu que está passando por dificuldade, por luta, que não está compreendendo o processo que está sobre a sua vida, aquele amigo seu que está passando por problema de depressão, que está passando por esta crise na sua vida devido às aflições, os problemas impostos pela vida, compartilhe a live. Tá? O nosso propósito aqui é transmitirmos uma mensagem de Deus para a sua vida. E que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Em Cristo Jesus. Eu queria convidá-los, se vocês têm uma Bíblia Sagrada em suas mãos, a nós fazermos uma leitura das Sagradas Escrituras. Tá? Está em Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 ao versículo de número 41. Eu gostaria de fazer toda a leitura do texto, que tem como título, vale embasar aqui, que estes títulos que vocês encontram na Bíblia, são títulos em que foi colocado pelo tradutor, dentro das divisões da Bíblia para trazer um melhor entendimento. A priori, a Bíblia ela não tinha capítulo e nem versículo. Os versículos eles eram diretos. Então, quando foram fazer as divisões da Bíblia, primeiro foi dividida em capítulos, e anos depois a Bíblia foi dividida em versículos, para que houvesse uma melhor compreensão, para encontrar com facilidade os textos bíblicos. Por isso a Bíblia tem capítulos, tem versículos e tem os subtítulos para trazer um melhor entendimento. Tá? Porém, eles não fazem parte do cânon, que tem o título Jesus acalma uma tempestade. E eu queria falar nessa oportunidade, tá? Cristo estar no controle da tempestade. É sobre este prisma que eu queria comunicar convosco nessa noite. Louvado seja Deus. Como é que foi o seu dia hoje? Eu acordei 5 horas da manhã
aqui na cidade de Chapecó, Santa Catarina, 2 graus. Tem dias que dá 0 negativo, né? Tem uma camada, uma neblina, bastante frio, que a sua pele arde, né? Então, dá também geada, onde os para-brisas do carro fica congelado, mas aprove a Deus, né, pela sua bondade e misericórdia, nos abençoar com este frio. É interessante, né, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou contar isso. É interessante que quando o clima está frio, as pessoas desejam calor e começam a reclamar do frio. Quando o clima está quente, intenso, as pessoas começam a reclamar do calor e começa a desejar o frio, né? É interessante a mentalidade do ser humano, não estar satisfeito com nada. Eu tenho uma percepção, né, porque eu já vivi em cidades que o clima é bem quente, que nem no norte, e aqui no sul é bem frio, né? Eu acredito que o frio é a resposta para o calor, e o calor é a resposta para o frio. Em todos esses ambientes, nós devemos adorar, glorificar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. E dentro disso há um controle, né, de nível entre o frio e o calor, para que nós possamos vivermos. Quantos acharam? Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Que diz assim, meus irmãos, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Em outras versões está escrito assim: por que vocês são tão tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, eu queria falar um pouco sobre este texto, né? Jesus está no controle da tempestade. Fique conosco, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. A gente percebe dentro desse texto, né, que o Senhor Jesus, ele é mestre por excelência. A Bíblia diz que Jesus chamou 12 para que estivesse com ele. Jesus pega, né, estes 12 ainda na matéria bruta, porque se você for perceber, os discípulos eles tinham temperamentos fortes.
Até mesmo João, né, que dentro da Bíblia o qualifica como o discípulo amado, o apóstolo amado. Até mesmo dentro das narrativas das escritas de João, você observa a forma carinhosa em que João ele se expressa. Porém, as suas palavras, elas têm um poder como uma espada de dois fios, né? São palavras fortes, mas transmitidas de uma forma carinhosa. Mas João não tinha esse equilíbrio no seu temperamento, porque o nosso temperamento, Jesus não muda. O nosso temperamento, ele é controlado pelo Espírito Santo. Então você vai perceber que a cada dia a gente tem que zelar pela nossa comunhão com o Espírito Santo, amigo do noivo. João, ele tinha um temperamento explosivo, né? É por isso que ele é chamado de filho do trovão. Na aldeia de samaritano que não quiseram receber Jesus, João disse: Senhor, não quer que façamos como Elias fez, que nós oremos e peça fogo do céu para consumir esta aldeia de samaritano? Jesus disse: não, João, eu não vim destruir o homem, eu vim dar a minha vida pela vida do homem, para salvar o homem. Então observe que Pedro também ele tinha um temperamento sanguíneo. Os discípulos andam aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, mas ainda não eram convertidos. Por isso se aplica a palavra discípulos, aqueles que estão aprendendo aos pés do mestre. São aprendizes. A palavra apóstolo, ela significa, no grego, aqueles que são enviados com uma missão específica. Então você vai abrir os evangelhos, você vai ver Jesus dando lições aos seus discípulos, né? Tudo que Jesus fazia, realizava, verbalizava, eram lições que ele transmitia aos seus discípulos para que eles absorvessem e praticassem na sua vida tudo aquilo que Jesus havia lhes ensinado. Porque Jesus, ele ia voltar para junto do Pai. Ele mesmo disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, né, que testificará da verdade. Então, perceba que ele não ia ficar com os discípulos, mas ele ia enviar outro semelhante a ele, da mesma essência. Quem? O Espírito Santo, para que estivessem com ele. Então, Jesus passa a lhes ensinar. Tudo que Cristo queria é que eles absorvessem o ensino e colocassem em prática. Mas, pastor, a quem? Aonde é que o Senhor me prova a fala em que o Senhor está falando? Lembra de Mateus capítulo de número 10, Lucas capítulo de número 10, em que Jesus chamou os discípulos a si e lhes disse: eu vos dou poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre os espíritos malignos. Vão e anunciem o reino de Deus. Você observa que os discípulos saem. As mesmas obras que Jesus realizava, os discípulos passaram a realizar. Por quê? Porque o interesse de um mestre é que o seu discípulo absorva o máximo possível daquilo que ele está ensinando. E assim Jesus passou a lhes ensinar, né? Então, o que eu acho lindo dentro de um episódio
é que existe um pai que tem um filho, que o filho cai possesso, endemoniado. E ele leva esta criança até Jesus. E Jesus vê o menino possesso de demônios. E a declaração do pai é: os teus discípulos tentaram expulsar o demônio e ele não saiu do meu filho. Jesus olhou para ele e disse: tu crês que eu posso realizar a libertação na vida do teu filho? Ele cai de joelhos. Eu acredito que as lágrimas começou a descer. Ele disse: mestre, socorre-me na minha ausência de fé. Porque este pai já tinha passado por N situações, por passagem de falsos profetas. E Jesus, olhando para aquele pai, a Bíblia diz que ele liberta aquela criança da possessão demoníaca e entrega o menino em perfeito juízo ao seu pai. A Bíblia vai dizer, dentro desse texto, que os discípulos, perguntou: mestre, por que o Senhor conseguiu expulsar o demônio e nós não? Jesus disse: existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então perceba que muitas vezes não é porque a pessoa está em pecado, está desmantelado, né? Muitas das vezes é porque a pessoa está negligenciando o ato de jejuar e o ato de orar. É por isso que eu sempre falo, e vocês vão sempre ouvir eu expressando, que o cristão, ele tem que jejuar. Ele tem que mortificar a sua carne com jejum e com oração. Ele precisa preservar na sua vida esses dois altares. Cabe a mim, cabe a nós zelarmos pela nossa vida espiritual. É responsabilidade nossa jejuar e orar. Jesus, ele, após fazer vários milagres, passar o dia pregando, e à noite ele ia para o monte orar e jejuar. Então Jesus fez isto para nos deixar o exemplo, porque vai existir situações, meus irmãos, em que nós vamos ser colocado, inserido. A pergunta que fica é: estaremos preparados? Teremos reserva de oração, reserva de jejum para enfrentar a batalha espiritual que está à nossa frente? Jesus ali ensinou aos discípulos lições espirituais. A Bíblia Sagrada nos ensina essas lições espirituais. Agora, cabe a nós colocar em exercício tudo aquilo que Jesus ensina através da sua palavra. E você terá poder, você terá autoridade sobre os enfermos, você terá autoridade sobre os demônios, tá? Por quê? Porque você está revestido de poder e de autoridade de Cristo Jesus. A Bíblia diz que para isto se manifestou o unigênito Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Jesus disse que nós pregaríamos o evangelho no seu nome. Os que creem é que os sinais vão seguir. Então, se eu creio, eu tenho o testemunho de Cristo. Se eu creio, eu zelo pela minha vida de oração. Se eu creio, eu jejuo para que o velho homem continue mortificado na minha vida. E eu não venha a ser envergonhado, tá? Quando eu estiver diante de um campo de batalha espiritual. Então precisamos nos revestir e nos fortalecer, tá, irmãos? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Dentro do texto que acabei de ler aos irmãos, né, Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 ao versículo 41, Jesus coloca os discípulos à prova. Jesus coloca os discípulos à prova. Você percebe que quando você lê todo o capítulo 4, Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador. Jesus vai falar sobre a parábola da candeia. Jesus vai falar sobre a parábola da semente. E Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Percebe que é uma sucessão de ensinos acerca do poder da fé, acerca do poder da semente, que é a palavra de Deus. Então Jesus traz vários ensinos. Logo após Jesus trazer estes ensinos aos seus discípulos, você vai observar que Jesus no versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Você vai entender que Jesus queria que os seus discípulos colocassem em exercício aquilo que ele havia ensinado. Por isso, Jesus os coloca à prova, para ver como os seus discípulos se comportariam em uma situação adversa. Os discípulos aqui, eles são antes da ordem de Jesus. E os discípulos são outros quando eles estão dentro do barco. E os discípulos passam a ser outra pessoa quando chega do outro lado da margem. Então perceba que as provações que você está passando são permissões de Deus para ver como você se comporta diante das provações. Existem provações que são Deus que permite na nossa vida, para ver como nos comportamos. E existem provações que somos nós mesmos que nos colocamos nelas, porque não vigiamos, porque fazemos negócio aonde a nossa mão não alcança, né? A gente se coloca em situações porque a gente não tem postura e deixa a ansiedade governar, tá? Governar decisões que não é para ser tomada, porque você não tem condições de custear essa decisão que você vai tomar. Então é você mesmo que se coloca na prova. Mas você percebe que a ordem ela é de Jesus. Vamos passar para a outra margem. Quando Jesus te convida para você passar para outra margem, vigia, analise a si mesmo, porque ele quer te elevar a um patamar maior. Porém, você precisa entender que você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem as bases da palavra de Deus na sua vida. Então é só exercitar. É só você praticar. Então perceba que se você está passando por situações difíceis, como você tem se comportado? Como você tem se posicionado? Então a ordem de Jesus é: vamos passar para outra margem. Jesus estava direcionando eles a uma outra cidade. Para que eles chegassem nessa cidade, eles precisariam atravessar de barco. Você vai observar no texto
que Jesus se despede das multidões, né? Jesus se despede das multidões e a Bíblia diz que outros barquinhos seguiram a Jesus. Isso aqui quer dizer que Jesus se despede das multidões, mas muitas pessoas não ficaram na margem. Entraram em outros barcos e seguiram Jesus. Porém, no barco em que Jesus estava, os discípulos estavam com ele. Glória a Jesus. Mas observe dentro do texto que isto aqui é um processo. Jesus, ele permite o processo na vida dos discípulos. Tá? Às vezes você está no processo, mas esquece que Cristo está no barco. Quantas das vezes, irmãos, e hoje são as mensagens que são transmitidas, né, as mensagens Nutella, né, que você só serve ao Senhor, você só segue a Jesus quando tudo vai bem na sua vida. Quando a geladeira está farta, quando a conta no banco, né, está obesa, aí você adora a Deus, você não perde o culto, você evangeliza, você está na presença de Deus. Agora, quando te falta tudo e a escassez bate na tua porta, você permanece adorando a Deus? Você coloca em evidência tudo aquilo que Jesus te ensinou? Tudo aquilo que você aprendeu de Cristo Jesus? Então você vai observar, né, que Jesus, ele entra no barco junto com os discípulos e eles começam a velejar. Não se esqueça que Jesus está no barco. Jesus, ele está no barco da sua vida. Tá? Ele está no barco da sua vida. Jesus, ele não vai impedir a aprovação na sua vida. Jesus, ele não vai impedir o processo na sua vida. Jesus não vai impedir os momentos difíceis na sua vida. Tá? Jamais ele vai impedir. Ele não impediu, tá, na vida dos discípulos. Você observa que em toda a narrativa bíblica do Gênesis ao Apocalipse, todos aqueles que serviram ao Senhor passaram por momentos difíceis. José no Egito. José riram dele na mesa quando ele contou o sonho que teve. A Bíblia diz que isso gerou inveja no coração dos seus irmãos, porque o pai fez uma túnica de várias cores e vestiu José, porque Jacó amava mais José do que a todos os seus irmãos. Você vai observar que os seus irmãos têm o desejo de matá-lo. Quando José está levando pão e leite para alimentar os seus irmãos no campo e vê José de longe, a Bíblia vai dizer que ele diz: lá vem o sonhador, e começam a zombar de José e projetam e maquinam contra a vida de José. Jogam José num poço. A intenção era matar José, mas eles o vendem para uma caravana de ismaelitas, matam um cordeiro, pega a túnica de várias cores que foi o presente do seu pai, mancha de sangue, e chegam e mentem para o seu pai, dizendo que José foi morto por animais. José vai para o Egito, é vendido para Potifar, serve a Potifar. A mulher de Potifar tenta agarrar José, se deitar com ele, ele foge, é caluniado, vai para a prisão. Mas sabe o que eu quero te falar com isso?
que em todas essas circunstâncias, José, ele era íntegro, ele temia ao Senhor Deus, e a Bíblia diz que mesmo em circunstâncias difíceis, José não murmurava, José não reclamava da sua vida. Porém, a Bíblia diz que tudo que José tocava, abençoado se tornava. A Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Qual é o princípio da bênção de Deus nos seguir? É temer ao Senhor. Não importa as circunstâncias que você está passando. Lembra-te que Jesus, ele está no barco com você, independente da circunstância difícil ou da provação que ele permitiu na tua vida. A questão é que Jesus quer saber como você se comporta. Qual é o teu nível de fé diante das circunstâncias difíceis que surgiram na sua vida? Você precisa entender que tudo que está à tua volta vai combater contra a tua fé. Por isso a Bíblia diz: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor vem a recompensa. Por isso, meus irmãos, você precisa focar. Você precisa se fortalecer e permanecer firme. Permanecer firme em Cristo Jesus. Então, observe que Jesus está no barco, porém Jesus está dormindo. Eu sempre digo, dentro desta expressão, que Jesus está presente na nossa vida. Jesus, ele está presente no barco da nossa vida. Uma coisa é Jesus estar presente, outra coisa é Jesus se manifestar. É Jesus se manifestar. Você vai observar, quando você olha para o texto da mulher do fluxo de sangue, uma multidão seguia Jesus. Jesus andava no meio, né? Em todas as narrativas bíblicas, a Bíblia vai apresentar que Jesus está no meio, oh glória, Jesus está no meio. Mas observe que só para a mulher do fluxo de sangue que Jesus se manifestou. Os demais não tiveram posicionamento ou atitude. Ou só era a mulher do fluxo de sangue que estava doente? Ou só era a mulher do fluxo de sangue que tinha problemas e dificuldades em meio àquela multidão? Mas ela não temeu pela própria vida, ela rompeu a multidão, ela rompeu as barreiras do seu coração, e ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, eu ficarei curada. E assim ela fez. Quando ela tocou nas orlas, a Bíblia diz que Jesus parou e disse: quem me tocou? Os discípulos olharam para Jesus e disse: mestre, como dizes quem me tocou? A multidão te aperta. E o Senhor diz: quem me tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Oh, glória a Jesus! Então observe, uma coisa é Jesus estar presente, outra coisa é Jesus se manifestar. Pastor, a quem? O que faz Jesus se manifestar? A fé. A fé faz Jesus se manifestar e operar o milagre na sua vida. Então creia, não duvide, não oscile em seu coração, mas tenha convicção que Jesus está no barco da tua vida, tá? No barco da tua vida.
obstante das dificuldades, das lutas que você está passando. Perca tudo, mas não perca a fé. Perca tudo, mas não perca a convicção de quem é Jesus, o que ele fez na sua vida, o que ele já operou na sua vida. Você que serve ao Senhor, você não é a mesma pessoa do momento que você entregou sua vida a Jesus. Você pode me falar, eu tenho falhas, eu também tenho. Eu tenho conflitos na minha alma, no meu espírito, eu também tenho. Eu tenho batalhas, eu tenho crise, eu também tenho. Mas estas coisas não podem gerar dúvida no meu coração concernente à convicção que eu tenho em Cristo Jesus. Entenda, na prova, o único momento em que o professor fica em silêncio é quando ele coloca você e permite a aprovação na sua vida. Então Jesus estava dormindo na polpa do barco. Ele estava presente, mas ele não tomou atitude nenhuma. Por quê? Porque Jesus, ele queria ver a atitude dos discípulos em meio às circunstâncias difíceis. Difícil. Jesus não se importou com o vento soprando forte contra o barco. Jesus não se importou com as ondas batendo no barco, e o barco, o texto diz que ia quase a pico, porque com a força do vento batendo nas ondas, as ondas começaram a ficar enormes, batendo contra o barco. E o texto diz que o barco quase ia naufragando. Estava entrando água dentro do barco. Porém, Jesus estava dormindo na polpa. Creio, pelas Escrituras, sem ferir o texto, que Jesus estava esperando o posicionamento dos discípulos. Dos discípulos. Então, observe, irmãos, eu sempre digo, grave no teu coração, grave na tua mente, o barco em que Jesus está pode virar de cabeça para baixo, mas não afunda. Oh, glória, eu vou repetir, o barco em que Jesus está, e se ele está no barco da tua vida, pode virar de cabeça para baixo, mas não afunda. Não afunda. Porque Jesus, ele está presente no barco. Se eu fosse você, tinha dado glória aí do outro lado. Irmãos, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, né, que a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura dos homens. Do que o homem mais sábio da terra. A loucura de Deus é mais sábia ainda. A arte da pregação, a arte do ensino pode ser loucura para os gregos, para os que habitam no mundo sem Cristo. Mas a Bíblia diz que para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então acredite. Acredite, não afunda. Não afunda. Então a Bíblia diz que o posicionamento dos discípulos não supriu a perspectiva de Jesus. Quantas das vezes nós nos desesperamos em meio às provações? Em meio às guerras espirituais que nós passamos. Nós temos, irmãos, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Porém, o grão de mostarda é o grão mais duro e compacto existente.
Agora perceba que quando você planta o grão de mostarda sobre a terra, né, e eu acredito que essa terra ela é cultivada, né, e é plantado o grão de mostarda, a Bíblia diz que ela germina, se torna um broto, começa a crescer e se torna a maior de todas as árvores. Agora perceba que Jesus está dizendo, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, e eu acredito que o grão de mostarda é a semente que o Senhor plantou no nosso coração. Agora cabe a nós regar esta semente. Cabe a nós zelar dessa semente para que esta semente ela comece a crescer dentro de nós. E essa semente ela venha produzir o efeito que gere a expectativa que Jesus quer ver em nós. Em nós. Então observe que os discípulos não supriram a perspectiva de Jesus. Porque o texto diz assim, irmãos. O texto diz assim: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Quando você está passando por luta e dificuldade, você tem equilíbrio emocional, você fica tranquilo, você dorme sossegado sobre o seu travesseiro? Eu te faço essa pergunta. Porque o texto vai dizer que a onda batia no barco, açoitava o barco por causa do forte vento que soprava. Então perceba que em meio a toda essa circunstância, Jesus estava com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo sossegado. Contraponto, os discípulos estavam desesperados. Desesperados. Porque os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E eles acordam Jesus. Eles acordam Jesus. E você observa que Jesus, ele olha para o vento e disse: vento, aquieta-te. Mar, acalme-se. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Há uma explicação aqui, irmãos. Há uma explicação aqui. Tá? Que vento era esse que estava soprando contra o barco? Porque este vento, ele não veio de Deus. Este vento, ele foi enviado pelo diabo para impedir que o barco chegasse do outro lado da margem. A gente precisa ter discernimento espiritual para entendermos que tipo de vento está soprando e combatendo contra a nossa vida. Porque você vai perceber que o vento que soprou contra a embarcação em que Jonas, o profeta, estava dentro, né, a Bíblia diz que ele estava no porão, dormindo sossegadamente, né? Os marinheiros lutando para que o barco não afundasse, pegaram todos os mantimentos, né, que tinham dentro do barco, a bagagem, jogou tudo fora do barco, porque o barco estava para ser naufragado. Né? E ele desesperado, quando o capitão do barco desce, né, desce no porão, está lá Jonas dormindo, né, tranquilamente. O vento que está soprando contra o barco em que Jonas está presente, este vento foi Deus que enviou sobre o barco. Né? Por causa da desobediência, Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas estava indo para Jope, né? Indo na contramão daquilo que Deus havia determinado sobre a sua vida. Você tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado,
porque nós devemos andar debaixo da vontade do Senhor nosso Deus. E quando nós andamos debaixo da vontade do nosso Deus, tudo flui, irmãos. Tudo flui. Todas as bênçãos espirituais fluem na nossa vida. As coisas boas começam a acontecer. A perspectiva da nossa vida espiritual é outra. Mas o vento que estava soprando contra a embarcação em que os discípulos estavam, atravessando para outra margem, ela foi enviada pelo diabo. Por quê? Porque Jesus estava indo para Gadara. Lá havia um homem possesso pelo espírito de legião, vários demônios. Um homem que andava nu, um homem que a sociedade ali de Gadara colocava ele sobre jaulas de ferro, ele despedaçava, ele comia, cadáveres, se alimentava deles. Então este homem, ele era possesso de uma legião de demônios. Por quê? Porque Jesus repreende o vento. Vento, aquieta-te, mar, detém-te. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Vento que é o Senhor Deus que permite e sopra contra a nossa vida, o Senhor Jesus não repreende. Então perceba que quando Jesus dá a palavra de ordem, a fúria que estava batendo contra o barco, houve grande bonança. Mas eu quero vos chamar a atenção à repreensão de Jesus aos seus discípulos. Jesus diz assim: então Jesus lhe perguntou, foi uma indagação, quando ele olha para os seus discípulos, ele diz: por que vocês são tão medrosos? Em outras versões, é a que eu mais gosto, diz assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora eu pergunto a vocês, os discípulos não tinham fé? Mas eu acho lindo esse texto, porque Jesus não está dizendo que eles não tinham fé. Jesus estava dizendo que a timidez que habitava neles estava anulando, sendo uma barreira diante da fé que eles tinham. Jesus está dizendo que a timidez impede de você exercitar a fé em que você tem. Porque é impossível, irmãos, você ser um cristão que ora, que lê as Escrituras, que jejua e você não ter fé. Você tem fé. Agora, a Bíblia está dizendo aqui, Jesus repreendendo os discípulos, diz: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quantas das vezes você está diante de situações em que é para você exercitar a fé e você não exercita? Jesus estava dormindo na polpa do barco, esperando a reação dos discípulos diante do que estava acontecendo. Não era para Jesus repreender o vento e nem as ondas do mar. Era para os discípulos tomar esse posicionamento, porque estava neles. A fé estava neles. A autoridade estava neles. Glória a Jesus. Mas a timidez impediu de eles exercitarem o que já estava dentro deles. Oh, glória! Então, diante de situações vigentes, precisamos discernir. Precisamos compreender o que está acontecendo. Esse vento que está soprando, ele vem de Deus ou ele vem do diabo? A circunstância que eu estou passando é uma permissão de Deus para provar a minha fé?
ou esta circunstância que eu estou passando foi eu mesmo que me coloquei nela. São situações diferentes. Então, quando eu me coloco em situações que é eu mesmo que me coloco, porque eu não vigiei, eu preciso reconhecer aonde eu errei e pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Agora, quando é uma circunstância que é a permissão de Deus, use a autoridade que Jesus colocou em você, porque ela está em você. Agora, não deixe, em nome de Jesus, a timidez ofuscar a presença, a unção, a virtude, a autoridade que habita em você. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então entenda que quando os discípulos viram o que Jesus fez, a Bíblia diz que houve neles um grande temor. E eles olhavam uns para os outros e diziam: quem é este homem? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A Bíblia diz que tudo está sujeito ao nome de Jesus. Eu vou repetir: todas as coisas estão sujeitas ao nome e à autoridade do nome de Jesus, o nome que é dado sobre todos os nomes, a qual a Bíblia diz que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Cristo do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. De Jesus. Eu quero que você receba esta mensagem de Deus para a sua vida e entenda que Jesus, ele está no barco da sua vida, independente da circunstância que você está passando. A questão é, você crê? Há um hino da harpa cristã que diz assim: em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Ô glória! Não murmure, irmãos, em circunstância nenhuma, mas entra no teu quarto, fale com teu Deus em segredo, que o teu Pai que vem em segredo te recompensará. Te recompensará. Lembra, Jesus está no controle da tempestade. Oh, glória a Jesus. Se você perceber que você não dá conta, clame a Ele. Clame a Ele. Mas lembra-te também que Jesus quer que você exerça o que Ele já construiu e plantou na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Lembra quando o pai coloca o filho, né, para fazer algumas coisas e o pai percebe que o filho não dá conta, então o filho olha para o pai e diz assim: pai, eu não consigo. O pai vai lá, faz, mas instruindo, ensinando, dando suporte para que o filho cresça, aprenda através daquilo que o pai está ali do seu lado ensinando. É a mesma coisa, irmãos. Você tem autoridade do reino de Deus na sua vida. A grande lição aqui é: por que sois tímido? Ainda não tendes fé? Então não permita que a timidez anule o poder da fé que já está dentro de você. Eu queria deixar esta palavra de Deus ao seu coração, pedindo aos irmãos que orem por nós. E nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta mensagem ela vai para o meu canal do YouTube e também para meu canal do Facebook. Você pode acessar
e assistir a mensagem, curtir, compartilhar com um irmão em Cristo, com um irmão que está afastado dos caminhos do Senhor, né? Compartilhar com alguém para que receba a porção da palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente do reino. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, uma vez que ela é lançada, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que é enviada. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Oh, glória a Jesus! Porque ela é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Fique com esta mensagem de Deus. Receba a mensagem de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que estas bênçãos venham sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, o seu lar, e o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Aonde você colocar a planta do seu pé, que o Senhor Jesus coloque o dele. Aonde você colocar a planta da sua mão, o Senhor coloque a dele. E tudo quanto você fizer, seja próspero na sua vida e através da sua vida. Esse é o desejo do meu coração, manifestado a todos vós nesta oportunidade. Oh, glória a Jesus! Como é bom, irmãos, como é bom estarmos reunidos para transmitirmos a mensagem de Deus. Tem alguém conosco que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar?